Bom, pessoal, eu vou explicar rapidamente aqui as questões. Na 1, pessoal, quer que você coloque o número de fases. O número de fases você vai conseguir enxergar aqui, né? Aqui o óleo a gente tem uma fase, outra fase do gelo, outra fase da água. Essas delimitações que vocês estão vendo ali. Agora, o número de componentes, vocês têm que tomar cuidado, por exemplo. Se existir NaCl sólido e NaCl líquido, você vai contar como componente só uma vez o NaCl. Agora, para o número de fases, aí você vai contar ele 2 vezes. Agora, para o número de componentes, não. Então, se você tiver água em estado sólido, água em estado líquido, água em estado gasoso, você vai ter ali apenas um componente. Então, fiquem atentos nisso aqui. Pode marcar a que está correta aqui na 1. E aqui, a densidade. O que vocês têm que lembrar? Que a densidade, a fórmula da densidade, né? D é igual a massa dividido pelo volume. Então, densidade, você pega a massa e divide pelo volume. Aqui ele já te deu a densidade, que é, por exemplo, na letra A, massa de alumínio em 10 centímetros cúbicos. Então, ó, o volume é 10, substituo aqui. A densidade do alumínio é 2,7. Agora, eu multiplico cruzado ali e acho a massa, né? Vai ficar densidade vezes volume é igual a massa. E na letra B, o volume de zinco, 35,5 gramas de zinco. Então, olha aqui, é o volume do zinco presente nessa massa. Eu tenho a densidade do zinco, 7,1, é igual a. E eu tenho a massa, 35,5. Você vai multiplicar cruzado, vai ficar 7,1 volume, né? 7,1 V é igual a 35,5. Você vai isolar o V, né? E vai encontrar qual que é o volume ali em 35,5 gramas. Então, é só usar a fórmula de densidade, que é M sobre V. Agora, ele fala o seguinte, eu peguei uma amostra, eu não sei qual que é, mas sei que ela tem 84 gramas de massa e um volume de 8. Então, para descobrir, já que eu tenho as densidades aqui, eu pego 84, divido por 8, né? Massa dividido pelo volume e encontro a densidade. E vou olhar se bate com algum desses aqui. Se bater, eu falo que a amostra é ou de zinco, ou de alumínio, ou de prata, chumbo, ouro, tá? É isso que é para fazer aqui na 2. E a 3. Aqui está te dando, considere a tabela a seguir. Então, qual o estado físico dessas substâncias à temperatura ambiente? Você vai considerar 20 graus Celsius como temperatura ambiente. Então, você vai vir aqui ó, a 20 graus. O oxigênio está em qual estado? Sólido, líquido ou gasoso? Na letra B, o fenol está em qual estado? Sólido, líquido ou gasoso? E o pentano está em qual estado? Sólido, líquido ou gasoso? Então, você vai comparar, né? Se o 20 vier antes do número que está aqui, do ponto de fusão, é sólido. Se o 20 ficar entre aqui o ponto de fusão e ebulição, ele é líquido. Se 20 ficar depois do ponto de ebulição, está no estado gasoso, tá? É assim que vocês fazem a comparação. Então, é só colocar aqui. Na 4, você vai analisar aqui e tá vendo que, olha só, aqui eu tenho uma substância pura, porque durante a mudança de estado físico, a temperatura permaneceu constante. Então, aqui tem uma mudança de estado, aqui outra. Então, aqui 40 é a temperatura de fusão, 70 é a temperatura de ebulição. E aqui o tempo que dura, ó, de 10 a 30, temperatura de fusão, de 40 a 60, temperatura de ebulição, tá? E aí vocês vão marcar qual aqui que está certa. Calcule o número de elétrons e nêutrons para cada átomo abaixo. Olha só, o número de elétrons você calcula a partir do número atômico, que é o que está em cima, tá vendo? Ele ganhou 2 elétrons, então ele tinha 8 e ganhou 2. Com quantos ele fica? Agora aqui, ó, ele tinha 56 e perdeu 2. Com quanto que ele fica? Ele tinha 35 elétrons e ganhou 1. Com quantos elétrons ele fica, né? E o número de nêutrons? Você sempre vai fazer a massa atômica menos o número atômico, tá? Então, sempre a massa atômica menos o número atômico, ok? Só isso. Você vai realizar os cálculos aqui. No fim do século XIX, aqui vai falar sobre os modelos atômicos.
a existência de partículas negativas, quem falou isso pela primeira vez? Né? A gente estudou, qualquer dúvida é só rever nossas aulas lá ou me perguntar, tá? Bem tranquilo aqui sobre o modelo atômico. A 7 também, aí tá perguntando. Partículas alfas foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão com o núcleo. Então, a quem pertence aqui essa descoberta a partir dos experimentos que fez? Quem fez isso aqui? Átomos são esferas indivisíveis e permanentes. Então, quem falava isso? Esfera maciça e indivisível, né? E a 3, os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. Então, quem citou isso aí? Quem falava sobre órbitas estacionárias? Quem falou isso? Foi o Bohr, foi o Dalton ou foi o Rutherford, né? Só analisar. Na 8, a tabela periódica representa, graficamente, a lei periódica e é um dos recursos de maior utilidade para o trabalho dos químicos. Consultando a tabela periódica, escolha um elemento representativo com energia de ionização inferior a potássio. Então, pelo que a gente estudou lá na ordem de energia de ionização, quem tem energia de ionização menor que a do potássio? E você vai justificar a resposta. Então, lembrando que existe uma ordem lá para energia de ionização, que eu expliquei para vocês nas nossas aulas, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, como que fica essa energia de ionização, vocês podem perguntar, tá? O FMG. Então, aqui, olha só, nuvem de elétrons, né? Aqui o elétron se move com facilidade, né? E aqui não. Aqui o elétron tá preso, tá vendo? Não tem mobilidade. Aqui eu tenho mobilidade e aqui eu não tenho mobilidade. E lembra que para conduzir corrente elétrica eu preciso de mobilidade. Analisem aqui qual que seria a resposta correta a partir do que eu falei para vocês. Você vai citar duas características e dar exemplo para cada tipo de ligação, tá? Então, você vai falar quais características da ligação iônica. Ocorre doação ou compartilhamento de elétrons, por exemplo. E para ligação covalente e da ligação metálica, tá? E aqui fala o seguinte, dados os componentes cloreto de sódio, brometo de hidrogênio, gás carbônico, metanol e Fe2O3. Qual desses tem ligação covalente? Então, a ligação covalente ocorre entre um metal e a metal. Onde que eu tenho isso aqui? Então, vocês vão usar a tabela periódica, né? Olha lá, quem é metal? Quem é a metal? Onde tiver uma ligação de um metal com a metal, eu tenho compostos covalentes, tá? A 12, façam associação entre as colunas. A gente viu como que é o ácido? Libera H+. Então, com que ele tem que começar ali? Isso no conceito de arrênios, tá? E a base? Ela tem que terminar em quê? A base libera o H-. E o que sobrar vai ser o sal, né, pessoal? Então, muito atentos aí. E aqui vai falar sobre a escala de pH. Essa questão é só leitura. Ele já te fala aqui qual que é o caráter ácido, qual que é o básico. Então, você vai só associar, tá? Então, a 13 é bem tranquilo. A 14, verifique-se experimentalmente que tanto a água como o ácido nítrico puro são mal condutores de eletricidade. Observe-se também que uma solução de ácido nítrico em água é boa condutora. Tem que ter para ter condução de energia elétrica. Que aqui não tem, quando eles estão puros, e aqui, quando está um em outro, né? Quando tem ácido nítrico em água, tem essa condução. Então, você vai explicar isso, a gente viu, né? Então, muito atentos para essa resposta, não tem muita dificuldade, só prestar atenção mesmo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.